Eu diria que ele era um homem verdadeiro, autêntico. Ele fez tudo que podia. Até mais um pouco. Eu acredito que existia no Santos porque eu o conheci. Era um ser humano fantástico. Um exemplo de homem, um exemplo de político, de escritor. Um homem muito informado do ponto de vista literário, mas muito humilde. Eu acho que é um autor injustamente esquecido, que tem que ser resgatado. Ele era um pai extremoso, mas era muito cuidadoso com os filhos, muito amoroso. Não era no dia a dia, era sempre. Essa aproximação, esse afeto era sempre. Eu sei que deve ter existido Santos porque eu vi um homem ao meu lado que era um santo. Quando ele era prefeito, ele mesmo muito pequeno, eu ia até ele. Eu driblava um pouco a autoridade materna e terminava me encontrando com ele nos eventos. Eu me lembro Marcelo, ainda pequeno, ele prefeito, né? Toda a fotografia que tinha de inauguração, Marcelo estava presente ao lado dele. E era muito engraçado porque como as pessoas estavam bem vestidas ou vestidas de uma forma integral, e eu estava sempre de calção e chegava até lá. Ele morria de rir quando me via. Sempre tinha assim, um gesto de carinho, era um botão de rosa, sabe? Sempre, sempre. Porque como ele não orou comigo, eu muito novinha, ele aí quis cultivar, né, o amor. Ele chegava na minha casa hoje, ontem o telefone começava a tocar. Ele chega a que horas, ele fica até que dia, não sei o quê. Eu posso ir tal hora, não sei o quê. Eu posso tomar café aí? A casa não parava de ter gente o dia inteiro, o dia inteiro. E as pessoas vinham pra nada, vinham assim, como quem quer chegar, fica assim um pouquinho perto, sabe? Pegar um pouquinho daquilo, ficar um pouquinho de junto, era muito impressionante aquilo. Quando ele adoeceu, tinha que fazer uma alimentação com a sonda. Aí um dia ele chegou para mim e disse: eu não sei como é que eu vou lhe pagar por isso que você está fazendo por mim. Foi isso que marcou. Tanto desprendimento, nada material valia nada pra ele, nada, nada. Às vezes, digamos que alguém chegasse aqui, fosse a casa dele e dissesse assim: mas que coisa linda, eu adorei isso, onde é que você comprou isso? E se ele visse que a pessoa gostou, eu disse: leve, você gostou? Não, leve. E aquilo era do coração. Os meus filhos mais jovens e a minha última filha não ter conhecido. Para mim essa é a maior perda que eu tenho. E aí você perde uma pessoa assim, você fica solto. Mas sempre que eu brinco com ele, eu digo: olha, quando você começar a entender o que é a leitura, nós vamos ler de novo os livros do seu avô. Ele deixou uma história escrita e você vai conhecer a história dele escrita por ele mesmo. Fez direito com muito entusiasmo, fez direito com muito estudo, inclusive. Estava sempre atualizado. Assistia muito o júri dele. E depois ele conversava muito sobre a forma como ele elaborou a defesa. Tem dois tipos de defesa que ele fazia: dos trabalhadores rurais e de grandes crimes. E então ele fazia grandes júris, eram famosos os júris. Ele advogava em Piauí arredores e era um bom advogado efetivamente, então tinha júris famosos. Aí tinha um público que assistia, e aí ele escrevia aquelas peças do direito bem construídas. Tinha uma dúvida e dizia: o senhor lembra o artigo? Ele disse: claro que eu lembro, não vou dizer não. Porque para você achar, você vai procurar, e quando você procura, você acha um monte de coisa na estrada que você pensa que não vai lhe interessar, e vai lhe interessar muito até você chegar ao destino. Ele desenvolveu um amor profundo por Piauí, e ele se candidata a prefeito muito menos do que pela política, nesse sentido partidário, né? É a política no sentido positivo do político, do grego, da polis, do cuidar da polis, né? Então, ele adotou Piauí, ele cuidava, ele tinha preocupações com coisas mínimas. A primeira foi
criação do GAMI. GAMI é Ginásio Agrícola Municipal do Piauí. Porque os meus irmãos estavam no ginásio. Era uma mini universidade rural. Lá nós tínhamos estábulo, nós tínhamos aviário, nós tínhamos educação para o lar. Você também aprendia a lidar com a terra. Nós tínhamos suinocultura, tínhamos agricultura, tínhamos uma horta, nós tínhamos a oficina de artes industriais, onde você aprendia a fazer cadeira, fazer mesa, fazer armário. Era educação pura, pura. E a maior prova de que você tem uma escola que está com um nível bom é o gestor botar os filhos para estudar. A ideia de educação de Euclides era também levar esse conceito de cidadania. Euclides Neto do Museu do Lavrador, ele vai preservar o panacum, a enxada, o balaio, os cestos de cacau, materiais que são do convívio dos trabalhadores rurais e que naquela época eram considerados, na época do auge do cacau, como objetos sem valor, objetos sem importância. E o Museu do Lavrador ele vai exatamente colocar esses objetos em lugar de destaque. Ele desapropriou uma fazenda de cacau, deu origem a uma das primeiras experiências de reforma agrária do Brasil, que foi a Fazenda do Povo. Quando ele ganhou para prefeito, ele comprou aqui e deu para todo mundo aqui. Fazenda, ele monta tudo aquilo: horta, escola, igreja, pocilga, cacau, né? E aquelas pessoas viviam na comunidade. Como ele falava para a gente que ia ficar numa cidade, a cidade do povo. Ele tinha umas ideias bem definidas de como gerir os recursos públicos. Ele tinha ideias bem definidas de como se realizar, quais seriam os pressupostos de uma reforma agrária. Ele achava, por exemplo, que na reforma agrária a prioridade seria a alimentação, a moradia, a comida e a educação. Essa ideia de reforma agrária que o Euclides preconiza aqui em Ipiaú tem influência no Brasil todo. Ipiaú é eleito um dos municípios modelos da Bahia e do Brasil. Na época o Brasil tinha 3 municípios modelos, Ipiaú era um deles em função da administração que o Euclides Neto fazia em Ipiaú. Aí eu vi o estrondo, a revolução, que foi de repente, o golpe foi de repente, e vieram prender. E ele estava sentado escrevendo, quando chegaram com a arma na mão, fuzil, sei lá o que, metralhadora, né? Que ele levantou a cabeça, o que foi que aconteceu? Surpresa, né? O senhor está detido, não pode sair da prefeitura. E minha avó, quando viu aquela movimentação toda do exército de decidir, porque foi uma cena assim, comboios, camburões. Então minha avó correu e enterrou alguns livros, nem sei quem selecionou esses tais de livros, e enterrou todos num saco de cacau de aliagem no fundo do quintal. Quando surgiu a notícia que o Euclides estava sendo preso, a população inteira se mobilizou. Foi uma coisa fantástica, cercaram a prefeitura toda, exigindo a presença, a liberdade do Dr. Euclides. O sujeito chegava e dizia assim: o que é que o senhor quer aqui? Eu vim depor, eu vim falar o quê? Sobre o Dr. Euclides. Falar o quê? Que ele é um homem direito. Falar o quê? Que ele é honesto. Falar o quê? Que ele é bom. Vinha! Não era chamado nem posto, não. Então, passado o momento, ele foi para Salvador, lá levou 4 horas no quartel-general, depondo, e recebeu uma carta dizendo que desse tipo de comunista que o Brasil precisa. Euclides era um homem múltiplo, ele tinha muitos interesses, mas é como se a literatura fosse o fio que permeava todos os outros campos, né? Euclides Neto, a meu ver, é um autor grapiúna, né, que merece ser estudado. Não é nem o Jorge Amado, não é o Adonias Filho, é uma terceira maneira de falar sobre essa região, sobre o cacau, sobre a gente daqui da região. Ele se preocupa em dar voz aos excluídos, aos marginais, aqueles que nunca tiveram vez. Essa é a grande preocupação de Euclides. Os narradores quase sempre, muito sutilmente, mas tomam partido
desse excluído em relação ao dono da terra, ao latifundiário, é sempre o trabalhador. Dizer que em uma sociedade não há relações de poder é uma mera abstração. Há relações de poder, sim. E nessas relações de poder, nessas relações sociais, Euclides Neto, ele representa isso muito bem na sua obra. Então ele expressa essa cultura de uma forma muito clara. O outro ponto é exatamente a questão da terra. Toda a obra dele, uma exceção talvez do primeiro livro, né, que escreveu quando era adolescente ainda, Porque o Homem Não Veio do Macaco, mas os demais têm que falar da terra. Quer dizer, a experiência dele, né? A experiência dele ele tinha que escrever sobre o que vivenciou. Então, isso está ali presente. Né? O telurismo está ali presente. O tratamento é outro. Né? É uma outra linguagem, uma linguagem muito mais engajada, o que não quer dizer que não seja literária, né? Fique bem claro, muito literária, um aproveitamento muito grande da oralidade, né? Um certo baianês, e daí ter feito o dicionaré das roças de cacau da Bahia. É essa obra que pode ser trabalhada para se entender qualquer obra literária, qualquer obra ficcional de Euclides Neto. É um texto cultural, é um texto permeado de metáforas, de neologismos, de arcaísmos. Você percebe, por exemplo, alguns termos como cuma, como oi. E aí que entra a oralidade, né? Palavras e expressões que só aqui nessa região da Bahia você vai compreender. E na metáfora a gente percebe a riqueza do trabalhador rural na linguagem, na comunicação com os seus pares. Realmente ele está na história da cidade, que ele revolucionou. O político, mesmo o advogado. Agora, o escritor, ele é pouco conhecido. Eu acho que é um autor injustamente esquecido, que tem que ser resgatado. Sabe? Porque a literatura de Euclides é uma literatura muito realista, né? Como a gente sabe, engajada politicamente. É uma literatura que tem uma intenção social e política. Então se percebe o quê? Que nos contos do autor ele vai trabalhar essa identidade que se encontra fragmentada mediante as transformações culturais, sociais e econômicas por que passa a região cacauína. Então, por meio de seus personagens, por meio do auge do ocaso da região, ele consegue mostrar a decadência da região até a chegada da vassoura de bruxa, dos sem terra. Ele é a expressão cultural sul-baiana, sim, de uma forma mais ampla. Mas, em se tratando de Euclides Neto, de uma forma mais específica, poderíamos dizer que ele é a expressão cultural do povo dessa terra.